O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, continuamos a nossa caminhada no tempo comum, escutando aquilo que o Senhor tem nos falado no Evangelho de Mateus. E interessante, quando nós percorremos diariamente a liturgia e damos seguimentos aos textos litúrgicos, perceber a mudança de tom de nosso Senhor. Ontem nosso Senhor estava irado, porque o povo que foi agraciado com milagres e prodígios não se converteu e continuou apegado aos seus maus costumes. Mas a conclusão do discurso é um grande louvor. O filho que louva o Pai, porque Deus se dá a conhecer aos pequenos. Isso nós podemos até perceber de modo bastante exemplar na primeira leitura que escutamos do livro do Êxodo, quando Moisés, um simples pastor de ovelha, você pode até falar assim, padre, mas Moisés foi escolhido, agraciado por Deus, sim, mas aos olhos do homem, nesse momento de sua vida, ele era um fugitivo do Egito, porque estava sendo perseguido pelo faraó por ter matado um dos egípcios, pastor de ovelha, ou seja, um homem simples do campo, que não tinha lá muita coisa a ofertar. E é surpreendido com a visão da sarça ardente, do arbusto que pegava fogo sem se consumir. E diante daquela visão extraordinária, Moisés se aproxima, ouve a voz de Deus que pede que ele desate as sandálias dos seus pés. E ali Deus se dá a conhecer. Deus se revela, mostra quem Ele é, mostra que Ele é o único que é. Ele é Deus e não há nada fora dele. Se a gente quiser conhecer quem é Deus, nós precisamos aprender de nosso Senhor Jesus Cristo a lição da pequenez. Como disse na missa de hoje de manhã, repito agora à tarde, porque é uma verdade muito latente aos nossos olhos. Somos ensinados desde muito cedo a buscar grandes coisas. E parece que quanto mais grandioso for o projeto ou a empreitada que nos propomos, mais digno de elogios e de honrarias nós o seremos. No entanto, a maior grandeza da nossa vida não consiste nos bens que adquirimos, nem na condição social a qual pertencemos. A verdadeira grandeza da nossa vida está em conhecer e contemplar a Deus. E aqui me faz lembrar a frase famosíssima de Santo Irineu de León, às vezes deturpada e parada no meio do caminho, maldosamente por alguns que querem impor suas ideologias como verdade de fé. Santo Irineu que diz que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a contemplação de Deus. Não há como a gente ter realmente vida fora da vontade de Deus. Moisés descobriu de fato, apesar de ter passado desse momento em diante por grandes dificuldades, mas ele descobriu de fato um motivo pelo qual valia a pena até perder a própria vida.
Aquela contemplação da sarça ardente fez com que Moisés reconfigurasse todos os seus planos de vida, abandonasse o rebanho, abandonasse a sua missão, voltasse para um lugar onde era perseguido, para fazer ali a vontade de Deus. Esta visão de Deus, nós só conseguiremos pela fé, no dia em que nós estivermos dispostos também a descalçar-nos do orgulho, da prepotência, da soberba, a tirar de dentro de nós tantos penduricalhos que vão enchendo os nossos corações. Se o nosso coração está cheio de grandezas, se a nossa vida está tomada de grandes afazeres, aí não há de fato espaço para Deus mostrar quem Ele é. E vamos continuar vivendo a infelicidade de sermos medíocres, de fazermos a média, enquanto Deus quer que nós demos um passo além, que sejamos santos, que contemplemos a sua face e o louvemos, o bendigamos. Para que também, quem ouviu a homilia de manhã, não fique enfarado de ouvir as mesmas coisas ou os mesmos pontos agora à tarde. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais a partir do Evangelho e recordar-nos um meio de vivermos a pequenez que agrada ao coração de Deus. Vivermos sermos verdadeiros pequeninos diante de Deus. E aí, me recordo do Salmo que diz: o perfeito louvor vos é dado dos lábios dos mais pequeninos. Os pequeninos aqui são aqueles que não têm nada a não ser a graça de Deus. Os pequeninos na Sagrada Escritura pode ser sim aquele que não tem o bem material, mas pode ser também alguém que tenha muitos bens materiais, mas que sabe depender unicamente em Deus. Que sabe que a única riqueza que tem é Deus. E que busca o Senhor como o único fundamento para a própria existência. Só os pequeninos é que têm um coração agradecido. E é por isso que Deus se revela a eles. Porque quem é agradecido diante dos bens que tem, ou diante das dificuldades que surgem, sabe perceber a ação de Deus que vai alinhavando a história para nos salvar. Muito raramente, e aqui posso falar da experiência que eu tenho vivido aqui no Santuário Basílica, de ter contato com o povo, muito raramente tive a oportunidade de escutar alguma pessoa que tivesse títulos, e aliás é interessante, Normalmente, quanto mais importante a pessoa, mais ela fala do que ela ganhou. Eu sou doutor nisso, estudei isso, fiz aquilo outro. Quase que na primeira apresentação é a leitura do Lattes, do currículo Lattes para a gente, E aí tenho isso, tenho aquilo outro. Mas enquanto vem o mais simples, como hoje pela manhã veio o senhor aqui e que me encantou o seu testemunho de fé, quando vem uma pessoa que não tem um currículo para apresentar, a primeira coisa que eles falam é essa: eu bendigo a Deus, Padre, pela oportunidade de chegar aqui e poder contemplar Nossa Senhora. A gente vê a diferença, porque quando a gente quer ser grande, a gente não consegue ter dentro de nós um coração agradecido, porque achamos que o que temos é mérito nosso e merecemos, e reivindicamos até o que não somos dignos para nós mesmos. Reivindicamos elogios, honrarias, lugar diferenciado, aplausos, visibilidade. Enquanto nós somos pequenos diante de Deus, nós temos a santa humildade de falar como São Paulo, e não por falsa modéstia, mas por plena consciência daquilo que somos. Sou o que sou pela graça de Deus. Tenho o que tenho porque foi Deus que me deu. Aí a gente consegue ver a ação de Deus na nossa vida. A nossa vida se torna um perfeito louvor, porque a gente para de viver para ostentar uma fachada e começa a viver realmente para cultivar aquilo que realmente vai nos salvar: o amor e a gratuidade da nossa vida. Por isso Jesus hoje
ergue a Deus um verdadeiro louvor. Pelos simples, pelos pobres em espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Porque não tem outra riqueza neste mundo a não ser a própria graça de Deus que nos sustenta e que nos faz viver as alegrias e dificuldades de cada dia, sem perder a certeza de que, como ele disse a Moisés, como ele se fez em Jesus, ele faz também na nossa história hoje. Ele está conosco. Ele é Deus conosco e não nos abandona. Que tenhamos, amados irmãos e irmãs, hoje, não somente o louvor nos lábios, mas a gratidão no coração, por aquilo que Deus nos concede a oportunidade de viver. E assim, reconhecendo que o nosso único bem não está nos títulos, nem nos bens materiais que adquirimos ao longo da vida, mas está na capacidade de reconhecer a Deus no outro, na nossa história, nas circunstâncias que estamos vivendo. Sejamos capazes de sermos pequenos para ver a grandeza de Deus e, contemplando a sua glória, termos a vida com V maiúsculo. A vida que não vai terminar neste mundo, mas que começa aqui e termina ao lado dele na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e com confiança apresentemos ao Senhor nosso Deus, que é Deus conosco, as nossas preces. A cada prece